Dá-lhe para a obra nova. E começa aqui, né, num prédio abandonado. Tá só o pó da rabiola, rapaziada. Mostra um cara com uma arma aqui, né? E esse mano aqui perguntando o que é que ele vai fazer, né? Simplesmente só levanta aquela 38, né? E bate no dedo do cara. O cara fica gritando desesperado lá, né? Que tá doendo a sua mão. Desgraçado miserável. O nome do nosso protinha é Jiang Shan. Seu codinome, né? É Lobo Solitário. Ele é um capitão das forças especial Long Tu. Eu não entendi o que ele falou. Com raiva desse carinha aí, né? Porque de qualquer forma, né, ele vai acabar falando. E falando logo, porque ele pode dar uma morte muito rápida pra ele. Esse carinha aqui, né, disse pro seu capitão deixar isso aí pra lá, né? Porque esse tipo de tortura viola os regulamentos. Regulamento é uma ova. Tantos irmãos morreram à toa. Você sabia disso? Aquele desgraçado está escondido aqui no prédio. Eu vou acabar com a raça dele hoje. O cara não quer saber não, pô. O cara tava na maldade e ele quer se vingar. É isso. Ele muito brabo, né? Já pede a senha do terraço pro cara. Senão ele vai dar uma morte muito rápida pra ele. Ele já avisou. Entendeu? Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Eu acho que o carinha falou assim, é. Pois ele pediu educadamente, tá? Pois eles estão parados no meio da aposta. Ele começa a digitar a senha lá. E diz para o seu companheiro dar cobertura para ele. A entra é armado, meus camaradas. Esse loiro aí, né, dá as boas-vindas ao Capitão Jiang, pois ele finalmente chegou. Porque toda obra tem que ter um loiro que é vilão. Por quê, velho? Vamos lá. Bora! E ele diz que ele demorou. Ah, você tava tão apressado assim pra me ver, é? Jovem Shen. Mas a gente só vai chamar ele de lourinho. É claro. Tá achando que você vai viver pra sempre, é? Pois eu disse que ia capturar você com minhas próprias mãos. Se prepare. Pois eu vou te despedaçar e alimentar os meus cachorros. Absolute cinema. Caralho, cuzão, me caguei aqui, mano. Capitão Jean, tá achando que me pegou, é? Que piada. Os nossos reforços logo irão chegar e você não vai escapar nem com asas. E ele diz, né, que o Capitão Jiang está totalmente errado. Pois ele fala que não vai haver reforços nenhum. Eu fiquei tipo assim, ué, como assim? Porra, tem parada errada aí, irmão. Simplesmente, né, meus camaradas, temos um impostor no meio do time do Prota, né? O amigo dele aponta a arma na cabeça dele. E ele pede desculpa para o seu capitão. Ele diz que ele é só um brutamontes, que não deve entender o que significa a melhor estratégia e vencer sem lutar. Mas talvez na sua próxima vida, né, ele vai poder ter bastante tempo para pensar sobre isso aí. E o carinha lá, né, só com a arma apontada para a cabeça dele. E ele fica lá se perguntando, pera, não pensa em fazer isso, seu desgraçado. E o cara realmente fez isso mesmo. Então, desde o começo, tudo já era uma armadilha. Uma armadilha para enterrar toda a força Long Tu. Se eu soubesse, eu teria explodido aquele desgraçado com um tiro. E recorrendo todos os meios, a minha vida sempre foi combater o mal. Mas eu nunca percebi que o verdadeiro mal estava ao meu lado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mataria todos esses vermes. Ha! Como se isso fosse possível, né? É, realmente. Voltar no tempo. Mas, meu camarada, já que você tá num marruá, então sim, meu camarada. É possível você voltar no tempo. É verdade. Ei, colega, você está bem? Ei, colega. Colega? Nosso protinha até fica admirado ao ver o moleque ali. Olha, eu não sou pervertido, tá? Eu não estava espiando no banheiro, tá? Lá ele 1000 vezes. Gay! Explica, né, que ele já tava parado aí já faz um tempo, né, e não se mexia, e ele ficou meio preocupado. E o nosso garotão admirado, né, se pergunta se ele é um estudante. Oxi, é claro que eu sou um estudante. Que pergunta idiota é essa? E o Prota fica desesperado, né, porque eles estão num covil de criminosos. O que um estudante tá fazendo ali? E o Quatro Olhos, né, se pergunta o que é que ele tá falando, né, porque eles estão numa escola. Tá chapada, meu amigo. E o Prota fica se perguntando, ó, calma lá, que dia é hoje? E que ano e que mês que nós estamos? E ele fala, né, que hoje é 13 de abril de 2015. Caraca. E o Quatro Olhos, né, aconselha, né, ele passar na sala de aconselhamento psicológico, porque o Prota tá doidão. E o Quatro Olhos realmente está dizendo, né, que o Prota tá doidão. E o Prota lá, tipo, caralho, 2015, mano. Cara, eu só posso estar maluco. E ele fica se perguntando se ele renasceu, mas ele se olha no espelho. E ele vê, né, que voltou 10 anos no passado.
Rapaz, tá certo isso. E o cara até se bate, né, pra ver se ele não tá sonhando. Se eu estou vivo de novo, né, agora quem vai morrer é vocês. Famosa vingancinha que a gente gosta, né, rapaziada? Não sei de nada, não sou... Mano. Aí aparecem essas 3 gasosas aqui, tá? Opa, pra capim do meu sonho. Elas estavam comentando sobre um programa, né, que passou ontem. E nesse programa, né, apareceu um tal de Gie. Amigos, é cada nome, hein? Eu não estou suportando mais. E elas comentam que esse tal aí, né, de Gie era lindo. Coisa de mulher, né, velho? É isso. E ela vê, né, o nosso Protinha lá no espelho, sangrando a boca. Totalmente do nada, né, as minas chamam o Prota de maníaco e diz que não era ele que elas estavam chamando de bonito. É, tá bom. Pois elas estavam falando do Gie. Pois o nosso Prota, né, havia sangrado, né, pelo nariz e elas acharam aquilo nojento. Mas parece que essa daqui ficou com um chamego com o Prota, hein, essa mina de cabelo violeta aqui, hein. Safada. Meio, né, que é 13 de abril, e ele se lembra bem, né, que acontece um incidente nesse dia. E provavelmente, né, meu camarada, aquela menina de cabelo violeta, né, é jogada de arrasta desse incidente. E já que o nosso Protinha vai poder reescrever a sua vida, né, é por aí que ele vai começar, salvando a garota lá, né, rapaziada. E provavelmente, né, dá uns pega na mina também, né, meus amigos. É claro. E tem umas minas falando, né, que tem um delinquente na frente da escola, pois a turma ao lado, né, esbarrou nele por engano ontem. E chega nosso Prota, né, dizendo para colegas dele, né, que veio pegar água, pois o prédio ao lado, né, das aulas dele ficou sem água de novo. E deu para perceber aqui, né, que as minas estão meio com vergonha. Será que temos aqui um rei delas, rapaziada? E a garota fica até admirada, né, porque que escola de quinta, né, ficou sem água de novo. E o Prota lá, nem me fala, hein, minha filha. Vai sair pra comer um sorvete ali? Esse bicho é legadão, né? E a mina até fala, né, que nem é pra ele ficar ali olhando à toa. Como se eu fosse ficar olhando, né? Relaxa. Confia no pai. E ele lá enchendo a sua garrafona, né? Pois ele se lembra muito bem, né? Que naquele ano foi exatamente nesse bebedouro bem que aconteceu. E ele também percebe, né? Que ela demora muito para tomar banho. E fica se perguntando que horas são. E eram exatamente 1h15. Mas o que cria a consciência é a covardia. E começa a sair uma garota gritando, né, dizendo que tem um tarado espiando as meninas tomando banho. E o Prota vê que realmente é hoje mesmo. Já mostra esse caboclo aqui correndo. Prota com a carazinha de puto, né, diz lá que é 1h15. Pois esse daí, né, era o momento dele mudar o seu destino. 12 de abril de 2015. Aquele dia, né, houve um caso de estupro na escola. E o carinha meio que tinha entrado no vestiário feminino, né, e quando foi descoberto, né, pelos alunos, né, ele fugiu desesperadamente. E nesse dia, né, ele teve a sorte, né, de impedir essa tragédia que viria. Mas, meus amigos, naquela hora só restava o medo. Ele não conseguiu fazer nada, porque o cara era um tremendo de um medroso. E ele entrou correndo no banheiro feminino e fez o ato com aquela aluna no banheiro. E depois disso, né, a garota se transferiu de escola e nunca mais teve notícias dela. E o assunto depois foi esquecido por todos. Mas acabou que virou seu demônio interior, né? No fim, ele não se informou. Ele acabou largando seus estudos e foi para o exército. E depois de ele entrar para as forças especiais, né, ele foi admitido por quebrar as regras, sabe? Mas a raiva que ele sentia dentro dele, né, nunca se apagou. Pois ele não entendia, né, como um desgraçado daquele destruiu a vida de outra pessoa, podia viver tão livremente. E aos poucos, né, ele foi chamado de lobo solitário. E as minas zangadas lá, né, dizendo para não deixar esse tarado aí fugir, né, que é para pegar ele. Em teoria, né, depois que o Prota renasceu, ele deveria, né, ir atrás do lourinho lá, né, para poder esmagar a cabeça dele com os pés dele. E o carinha com a faca na mão, né, disse que não é para ele se aproximar, senão eles vão se machucar, que é para sair da frente dele. Mas antes disso, né, o Protinha quer corrigir alguns arrependimentos da sua vida passada antes de ir atrás do lourinho. E a melhor forma de lidar com um lixo desse daí, né, é com violência. Olha, meu camarada, dessa vez eu não vou deixar você escapar não, ó. E o Prota simplesmente joga aquele barril de água lá no chão e o cara ganha choque, meu camarada. O cara lá se perguntando quem é o nosso Protinha. E só consegue ver, né, o Prota se aproximando. E o Prota simplesmente só dá um pulo lá, né, e dá um chutão nele.
chega, o cara vai barrar na parede. E ele cai no chão e pega a faca novamente. Pô, cara, tu ganhou um chute e ainda consegue ficar de pé. Interessante. Tá parecendo que eu preciso treinar mais, hein? Tô muito fraco, hein? Seu pestinho! Ele vai para cima do nosso protinha. Mas o prota não é pouca bosta, né? Ele desvia. E ainda consegue segurar a mão do cara, velho. O maluco é brabo. E ele simplesmente levanta sua perna e dá outro chutão na cara dele. O cara tá só o oco, meus amigos. E ele finalmente desmaia, né, meus amigos? E o camarada, o prota vê que o cara ainda tá vivo, né? Começa a esmurrar o cara. Tá esmurrando o cara sem dó, meus amigos. E não importa quanto tempo se passe, ver esse seu rosto sempre me dá um nojo, sabia? Aí a gasosa, né, diz, se ele continuar batendo nele desse jeito aí, né, ele vai acabar morrendo. Opa, pacapim do meu sonho. É, minha filha, essa é a intenção, quer dizer. E o nosso prota, né, percebe que é ela, né? A nossa tostosa, né, diz que ele pode parar de ficar encarando ela aí, por favor, porque ela tá ficando com vergonha. Pois ela tá ficando sem jeito. Se você quer dar, só fala, minha filha. É verdade. Enquanto isso, né, a polícia chegou no local. E o carinha, né, diz pra polícia que quer ir pro banheiro, mas a polícia só manda ele calar a boca. Esse carinha aqui, né, pergunta para o nosso prota, né, que essa técnica aí, né, que ele usou de descolar a articulação foi bem profissional, hein? Ele se pergunta, né, se o nosso protinha já treinou, mas ele dá uma desculpa que só viu na televisão. Confia. Ele diz, né, que nem soldados, né, tem esse tipo de técnica e nem conhecimento. E estão ensinando isso na televisão? Suspeita, hein? Então, como será que ele vai lidar numa situação como essa daí? E será, né, que sua TV ensina isso também? O cara é tão brabo, mas tão brabo, que ele só dá uma olhada pro cara, né, que ele simplesmente para. Olha, não é tão legal, né, aplicar um mata-leão num civil, né? O cara percebe uma intenção assassina muito forte e que tipo de criança ele é. Que o policial não dificulta as coisas para ele. Eu posso testemunhar, foi aquele marginal que puxou a faca primeiro. Simplesmente olha com aquela carinha e dá uma piscadinha para o nosso prota. E o guarda diz que mesmo assim, né, ele não pode bater até matar o cara. Mas o nosso prota, né, é meio burrão e não entendeu o que a menina tava querendo fazer, né, com aquela expressão. Depois disso aí, né, o prota vai para a sua casa. E ali, vendo a sua mãe, né, fala que voltou para casa. Finalmente, menina, tu soube a hora de voltar para casa, né? Nós estávamos esperando você aqui para jantar. E ela também reparou, né, que ele nem trouxe a mochila também. Que tipo de estudante é ele? Quanto mais ele cresce, né, mais rebelde ele fica. E o pai dele, né, só simplesmente fica mimando ele. Que ele acaba pegando um monte de manias. E ela só diz, né, pra ele lavar as mãos dele lá. Simplesmente fala mãe e dá um abraço nela. Que fofinho. A mãe dele, né, fica até admirada e se pergunta se ele foi maltratado lá fora, porque isso aí tá muito estranho. E ela até manda lá o prota não chorar. E ela também tá sentindo, né, que ele tá meio estranho hoje. E até pergunta se ele não está se sentindo muito bem. Ela se pergunta, né, se é por conta dos estudos, tá tendo alguma pressão ou algo assim, mas ele diz pra ela não se preocupar com ele. Pois de agora em diante, né, ele vai obedecer ela direitinho. Não vai não! Ele não vai não! Mas ela disse que tá bom, né? Mas se pelo menos ele não der dor de cabeça pra ela, já tá ótimo. Seu pai e sua mãe, né, tem que esperar ele se informar logo, né, pra ser alguém importante. E, né, o seu pai, né, vai arranjar alguém, né, pra colocar ele no emprego fixo. E o prota, né, na sua mente, né, fica se perguntando se sua mãe sempre foi falante desse jeito aí quando eu tava viva. Pois ele acha isso até que bom. O cara tava até com saudade, né, desses dias que ele não precisava se preocupar com a bala, né, explodindo na sua cabeça. Pois as pessoas comuns, né, precisam se esforçar ao máximo só para manter uma felicidade simples. Mas, infelizmente, os vilões podem destruir ela com facilidade. E já que o nosso protinha tem uma nova vida, né, ele vai mudar isso, sem deixar nenhum arrependimento para trás. Na manhã seguinte, o tio aqui, né, disse que o moleque tá agindo muito bem, porque o Jang, né, agiu com bravura ontem. As garotas lá mijando o Guaraná pro cara, né, disse que ele até que é meio bonito, né, porque ele lutou com bravura ontem, com presença. Estão querendo dar, rapaziada, não estão sabendo pedir. Esse outro carinha aqui, né, disse que ele mandou muito bem e que até o diretor quer dar um prêmio para ele. O nosso prota, né, não tava esperando por isso aí não, pô. Ele não tava esperando ter tanta atenção desse jeito só por salvar uma pessoa. Será que isso vai rolar também quando ele entrar na sala dele? Tá vendo?
como eu imaginei, cara. Uma bicuda que voou pela porta, punhos do tamanho de um saco de areia. Os caras estavam dizendo que parecia cena de filme. Esse carinha que fala, né, que aquele golpe que ele deu ontem foi incrível demais, porque parecia o Shang Yen batendo no Lai Fu. Eu não peguei a referência aqui, mas tá bom. Aí o Prota solta essa daqui. Quer aprender? Eu te ensino. Sério, mestre? Esse loirinho aqui, né, tá puto, né, porque parece que ele até ganhou um prêmio. O cara bota até a mão na mesa do protagonista. E o Prota pergunta o que ele deseja. Esse babacão aí, né, é o chefe de turma Yang. E ele tá meio brabo, né, porque ele não entregou o seu dever de inglês ontem. E o Prota lá, né, zoando, né, disse que para ele recolher o dever de turma dele pessoalmente era uma tremenda honra. E o outro carinha lá só chamando a nossa Prota de mestre. O Quatro Olhos simplesmente rasga o dever do moleque, velho. Você vai morrer. Simplesmente manda o Prota escrever o dever de inglês de novo. E o mano tá lá, né, se perguntando se ele é doido ou o quê, e por que ele rasgou a lição do Prota. E esse grandalhão aqui, né, diz pra ele reescrever umas 10 vezes. E ele aqui, né, o loirinho, o Quatro Olhos, diz que é pra ele entregar até o fim da aula. E o carinha aqui, né, tentando defender o Prota, né, pergunta para os caras se eles estão querendo arrumar confusão. Esse idiota aqui, né, só diz pra ele calar na boca. Se o monitor tá falando, né, desde quando um macaco como ele pode se meter, né, nos assuntos dos outros. Prota só fala que vai fazer a lição para o seu companheiro ali. E eu pensando que ele ia meter a mão nos caras, velho, mas beleza. Mas tem uma condiçãozinha aí, né, ele tem que pedir desculpas primeiro. E o lourinho Quatro Olhos só diz que ele vai pedir desculpa pelo quê? O Prota diz que é por causa dessa postura nojenta dele. Esse gandralhão aqui, né, diz que é pra ele ter cuidado com as palavras que ele fala para o monitor e vai atacar o Prota. Mas, meus amigos, o cara é brabo, né? Desvia. Droga, você soube mesmo desviar, hein? E mostra essa outra garota aqui, né, quer dizer, gasosa. Realmente. Quero ver que você vai desviar dessa. E adivinha, rapaziada, ele desvia também. E meio que quando ele tava desviando, né, tava indo no rumo da garota lá. Agora deu cara aí mesmo, viu? E o Prota, ciente da situação, né, puxa a garota. E ainda bem, né, senão o soco ia acertar nela, cara. Ele até pergunta, né, se ela tá bem. E ela disse que não foi nada grave, só acertou o nariz dela. Vocês foram longe demais. Os que ferem inocentes é melhor nem tê-las, sabia disso? Prota simplesmente quebra a mão do cara, que ele fica lá gritando: ai, minha mão, minha mão. Quatro Olhos lourinho, né, pega a cadeira lá, né, e diz pro Prota ir pro inferno. Eu disse cadeira, eu acho que ele pegou a mesa. Mas logo em seguida o Prota vai pra cima do loirinho, pega no pescoço dele e o cara chega a caga, meu camarada. Ele já tava até preparando um socão pra dar na cara dele. Sorte dele, né, que chega o professor perguntando o que é que eles estão fazendo ali. E ele se pergunta, né, se eles perderam o juízo. E se pergunta se o Jiang, né, tá viciado em bater nos outros agora. E será que ele tá achando que a escola é dele agora? Certamente que sim. E a mina de cabelo rosa, né, ia explicar a situação para o diretor, né, mas ele só manda ela calar a boca. E chama ele para ir para a condenação agora mesmo. E na condenação pedagógica, e ele se pergunta, né, como foi que ele foi entrar em conflito daquele jeito. Nossa Plotinha se pergunta, né, se era para ele ter engolido o desaforo daquele Zé Ruela. E ele explica, né, que o pai daquele Zé Ruela é um figurão. E até o diretor evita mexer com ele. Tu gosta muito de queimar a tua beiradinha. Ele só acha, né, que ele vai acabar saindo perdendo. Ele diz, né, que quando eles são jovens, né, eles sempre têm sangue quente. Mas tem hora, né, que a gente, né, precisa engolir seco. Diz que é pra ele voltar, né, e escrever uma carta de desculpas. E diz para o nosso Protinha se comportar daqui pra frente. Prota fica refletindo lá, engolir seco, é? E a árvore quiser paz, mas o vento não para. Todo mundo tá feliz, né, que o nosso Protinha voltou. Todos começam a chamar o Prota de herói. Ele mandou bem demais. Alguém entrega água pra ele. E era aquela garota. E ela agradece a ele. Jiang agradece, né, e diz que ainda bem que ela está bem. O carinha lá atrás, né, com inveja, meus camaradas. Sinta inveja, seu idiota. E os caras tão lá zangados com o Jiang, porque estão com inveja, né, cara? É foda, mas os caras tão com inveja do cara, velho.
Isso é inveja, chat, é inveja, sabe? Eu acho que é inveja mesmo, cara. Ela se pergunta pro monitor, né, se ele vai engolir seco essa humilhação aí. Ela se pergunta, né, se quer que ele chame alguns amigos pra pegar ele na saída, né. Ele duvida se ele vai aguentar 10 contra 1. Ora se vai, meu bom. Se ele sozinho tava dando conta de vocês dois, imagina o moleque lutando contra 10. E o 4 simplesmente diz que não precisa, pois ele foi meio impossível e ele tá pensando bem melhor agora. Pois valorizar a violência é coisa de ser inferior. E ele solta, né, que esse mundo funciona com regras e com quem sabe usar ainda mais. E quem domina o topo todo. E ele começa lá, né, a ligar para o seu tio, pois ele tem uma pergunta para perguntar para ele. Pois, né, se ele quisesse mandar alguém para o reformatório, como é que ele faria isso? Mano, esse menor é um filho da gaita, hein, velho? Meus amigos, esse cara tá merecendo apanhar. E apanhar não é pouco, não. E o nosso Protinha tava treinando o novato lá. Ele se pergunta lá pro seu mestre, né, o que é que ele acha do seu chute voador. E ele diz pra ele não forçar demais, senão os seus músculos vão ser puxados. E aparece alguém pedindo com licença. E o Prota e o mano aí, né, fica todo admirado. Pois era a mina que o Jiang havia salvado. Ela estava procurando por ele. E o nome dela é Lin Xin. E os caras ficam chamando a mina de deusa da escola. E ela é realmente linda. Aí eu concordo com os caras, hein. Diz que o Jiang, né, tem muita sorte. Eu vou tentar chamar mais o nome do personagem, tá vendo? Tô tentando. Seu amigo, né, o seu aluno, tá perguntando se ele vai ficar parado ali, né, pois ela está chamando por ele. Ela diz lá, né, sabe sobre aquele dia, né, e se pergunta se ele tem tempo hoje à noite. Pois o seu pai, né, quer agradecê-lo pessoalmente e entrega o cartão para ele. Mano, será que eu vou conseguir pronunciar esse nome? É Lin Shibang, da tropa do Distrito Leste. E só parece que o Prota conhece ele. Pois o Lin Shibang, né, era o mais jovem a conquistar o posto de Major General. E ele também era um dos líderes da nova geração das Forças Armadas. Mas que por conta de certos eventos, né, ele acabou saindo do centro do poder. Olha, eliminar o mal é um dever. Diga para o comandante Lin que ele não precisa se preocupar com isso. E o cara só sai, meu camarada. E o seu amigo curioso, né, queria saber, né, o que a Lin Xin queria com ele. Olha, meu bom, meio que o pai dela quer que eu vire genro da família. Tá satisfeito agora, meu bom? Como é, amigo? Jiang, o diretor meio que mandou te chamar. Agora, sabe? O diretor lá diz, né, se o Xiang morrer, ele seria acusado de assassinato. Prota lá vendo aquele papel, né, fratura craniana. Pois a tinta nem secou naquele laudo ali. O diretor, né, se pergunta se ele está duvidando do atentado médico. O Potter ficou assim, né, se perguntando, né, como assim? Eu nem encostei na cabeça desse Zé Ruela. Com certeza, né, isso aí é a armação dele. E o diretor gritando, né, disse que é pra ele falar alguma coisa, né, porque tá tudo preto e branco. O que ele ainda quer? E o Prota, com a cara de puto, diz que vai visitar o Chong no hospital agora mesmo. Eles vão ver, né, se foi um acidente ou foi só um erro dele. Ele recomenda, né, que o diretor não se envolva nisso aí. Caralho, o maluco é brabo. E por que ele tem tanta certeza, né, que o pai do Ang Tianli é o todo-poderoso? É você. Que começa alguém bater na porta lá. Yang Shen, você está sendo acusado de agressão internacional. Venha conosco agora mesmo. Quando o Jiang tava passando lá, né, o Zé Ruela tava lá parado. Se pergunta se ele quer jogar com ele, né, ele tem que aguentar. Ele simplesmente dá um adeuzinho para o Jiang. Calma, líder Yang. O show está apenas começando. Os caras estão brigando lá, pois o Chong, né, teve 3 costelas fraturadas. O laudo está completamente claro e é para ele confessar logo. O guardiã, né, quer que ele fale a verdade, porque que ele bateu tão forte em um colega. Olha, meus camaradas, em vez de vocês tentar perder tempo arranjando confissão aqui, vocês deveriam checar o histórico de transferência no celular do Ang Chong. O guardiã simplesmente diz, né, que ele está sendo interrogado agora. Então quando o meu advogado não chegar aqui, eu não vou falar merda nenhuma. E ele também notou, né, que as câmeras estavam desligadas, né, porque nem mandado de prisão eles apresentaram.
Também os dois, né, estão fora do padrão, sem identificação, um erro atrás do outro, sem procedimento. Essa abordagem aí é totalmente amadora. Ele vê, né, que o departamento de polícia, né, deve estar contratando qualquer um hoje em dia. E os caras estão até besta, né, como é que ele entende tanto sobre o sistema policial? E o Jiang, né, diz, né, para eles chamarem os superiores deles, pois eles pelo menos vão saber seguir as regras. Regras? Jovem, as regras não vão se aplicar a todos, pois a culpa é sua por ter mexido com quem não devia. Assina aqui, ó, a confissão de culpa. Se você cooperar, né, vamos reduzir a sua pena em 3 anos. Vocês estão puxando muito o saco do pai do Ang Tianli. Eu tô pronunciando o nome tudo errado, mas tá bom. Deixa eu adivinhar, né? Você só deve ser apenas o vice-chefe, certo? Prota diz, né? Quem pisa nos outros vai acabar caindo feio. E com esse corpinho aí, né? A queda vai ser brutal. O cara zangado, né? Só diz pro Prota calar a boca. Chama ele de moleque insolente. E ele tá achando mesmo que ele não vai conseguir enquadrar ele? Ô, chefinho, tem uma ligação pro senhor. Rapaz, não tá vendo que eu tô ocupado aqui, não? Chefinho, é porque disseram que é do comando do distrito militar. Comando do distrito? Sem problemas, o chefe pode atender. E o Prota só lá dizendo que vai esperar. Fica lá se perguntando de por que o comando está ligando justo agora. E será que tem a ver com o Jiang? E o que foi? Você não vai atender, não? O carinha no telefone, né, só disse pra ele soltar ele imediatamente. Mas, senhor, e o protocolo? E o cara, mano, literalmente tava atrás dele lá no telefone, velho. E ele meio que odeia, né, conversar com esse tipo de gente do governo. Pois esse tipo de gente só sabe enrolar. Esse daí é um assessor, né, o Wen Shangshan, subordinado do Lin Shibang. Eu só digo que é moda, tá? Errar nome aqui. Como vocês ousam invadir assim? Isso também viola o protocolo. Eu quero que esse lasque. O cara já tava achando aquilo ali, né, irritante, porque tudo que sai da boca dele é protocolo, protocolo aquilo, protocolo isso. Poxa, toma teu protocolo aqui, meu camarada. E o carinha lá, né, com medo, né, disse que eles não fizeram nada, que ele tá inteiro ali, ó, sentadinho de boa, pois ele não fez nada. Meu bom, se não aconteceu nada, né, então por que prenderam ele, hein? E você teve coragem, hein? Teve a audácia de mexer com alguém que é do Coronel Lin. Isso foi um mal entendido, mal entendido, sabe? E o Prota lá feliz, né, porque mesmo sendo um pouco tarde, ele chegou ao tempo. O camarada já tava tudo nos planos do Prota, velho, porque ele entregou um papel pro amigo dele, né, e dizendo se ele não voltar, né, que a pouco era pra ele ligar por esse número bem aí. Se eu não fosse cauteloso, eu teria caído na armadilha do Tang Yang Tian. E ele entrega o tal do protocolo, né, que ele queria, e é pra ele assinar e liberar ele. E ele realmente faz isso. E meio que ele acha ele que sacar uma arma dentro da delegacia é meio lunático. Mas ele acha, né, que dessa vez a família Ang se deu muito mal, pois a família Lin, né, tem os braços longos na capital. E ele achando que o Jiang, né, tendo o apoio dos militares, com certeza não é alguém comum. E ele precisa, né, de alguma forma, né, consertar essa relação entre eles. Professor, você não sacou a arma lá agora há pouco, não? Isso aí não é contra as regras, não? Tava sem bala, pô. Então eu não infringi as regras. O miserável é um gênio, pô. O miserável é um gênio. E também, né, se ele não falar, né, quem é que vai saber, né, que ele fez isso? Ele se pergunta se ele é o tal colega Jiang. E ele agradece, né, pelo Jiang ter salvado a filha do superior dele. E ele diz, né, que o tio Li, né, o salvou uma vez, então eles estão quites. Meio que o Ré, né, ouviu dizer, né, que o colega Jiang é bom de briga. Ficou curioso, né, pra saber o quão bom ele é. Pelo visto, o tio En quer me testar, né? Tá a fim de tirar um X1 ali sem perder a amizade. Simplesmente levanta o braço e diz pra ele tomar isso daí. Mas o Prota desvia. E ele diz que o Prota tem uma boa desviada. E o Prota faz a mesma coisa, só que o cara desvia. E o recrutinha só olhando os caras se matando através do retrovisor, velho. Ele repara em uma coisa, né? E diz pro assessor que tem uma patrulha no posto à frente. Que merda, hein? E ele vendo o oficial, né, diz que ele fez um bom trabalho. E ele fica aliviado, né, que eles não viram ele brincando no carro. Vocês estavam brincando, velho? Pois ele não quer escrever a bodega de um relatório. E o Prota lá nervoso, né, ele nem precisa escrever relatório, porque que ele tá nervoso. E o Ren, né, diz que o chefe está esperando ele lá em cima, que ele pode subir. E ele começa a ir, e ele repara também que o moleque é um monstro, velho. Pois ele é bastante forte no corpo a corpo. E o recruta lá, né, diz que o assessor, né, ganhou uma surra. Ah, vai a merda, vai buscar um óleo de ancanha pra mim, vai logo. E aí, tio Lin, tudo bom? E ele vê, né, que ele é o colega da Jiang. E finalmente os dois se conheceram.
Ele diz pra ele se sentar, né, e tomar um chá. Pô, daqui a pouco ele tá tomando outro chá aí com a tua filha. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Ele agradece ao tio Lin, mas meio que é ele que deve agradecer, né, pois ele salvou a sua filha. Pois ele só tem uma filha, né? Se não fosse por ele, né? Ele teria perdido a sua vida, porque ela é sua única filha. Mas o Prota acha que ele tá exagerando, porque o dever de ajudar as pessoas é de qualquer cidadão. Ele fica feliz, né? Porque diante de um criminoso armado, ele não hesitou, ele avançou. Ele gosta do seu espírito combativo. Ele dá um documento para ele e diz para ele dar uma olhada. Pois o vice-governador, né, Yang, anda meio inquieto ultimamente. Se quiser crescer forte e cheio de folhas, precisa podar os galhos de vez em quando. Hoje ele passou por um sufoco, mas pode ficar tranquilo. Pois o pai e o filho da família Yang, né, não vão durar por muito tempo. Mas meio que agora ele se lembrou, né, na sua vida passada. Foi mais ou menos nessa época aí, né, que o pai da Ang Tiang foi preso. Na época, né, 6 milhões em propinas sumiram misteriosamente. E até que em 2024, né, a quantidade foi encontrada por acaso nos escombros da antiga casa Wang. Ele chama o Jiang, né, e ele se pergunta o que é que ele tá pensando. Eu só pensei, se a casa do vice-governador Yang fosse roubada? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Como será que ele ia reagir, hein? Às 3 da manhã, né? O Prota lá tá todo de preto e com o bonézão da hora. E meio que sua mãe ficou vendo filme de terror até tarde. E o moleque lá caminhando escondido pra ela não ouvir. Meio que a sua mãe tá sonhando com o pai e com o filho, dizendo que nenhum dos dois presta. E o Prota tá se perguntando que porcaria de sonho que ela tá sonhando. É assustador. Se ficarem vagabundeando de novo, eu quebro as pernas dos dois. E ela fala lá no sonho, né, que é pra ele voltar cedo da escola. Prota só fala que já volta. Mansão da família Ang. Ele ficou meio besta, né, pra quantidade de câmeras que tem ali. Fica mais puta ainda, né, que nem à toa, né, dele ser um funcionário corrupto. Ele vê que tem um trecho, um ângulo limpo e é o bastante. Vai ser ali mesmo. Ele ajeita lá o seu cronômetro e simplesmente começa a invadir a casa do menor lá. Que isso, Prota? Pode não, pô. Ele se lembra muito bem, né? Na sua vida anterior, né? Nas notícias diziam que estava escondida em algum efeito abandonado no pátio. Sem dizer em qual efeito exatamente. Com tanto dinheiro assim, né? Qual o tamanho do efeito daria para esconder isso? E será que a fonte termal, né? Conta como um efeito? E ele saca na hora, é claro, a fonte. E a fonte ser ligada na madrugada é meio suspeito. E ele repara algo na fonte. E esse guardinha, né, tava morto de sono, porque ainda mesmo assim ele teve que ficar patrulhando de madrugada. Vai trabalhar, vagabundo. Pois ele fica se perguntando quem teria coragem de roubar a casa do vice-chefe do distrito. É muito exagero isso aí. Confia, pô. E o cara vê algo, lascou, rapaziada. Mas ele só vê um gato na fonte termal. Ele vê que é um gato, né, só ignora. Cara, quem consegue ignorar um gato, velho? Cara, tem que dar um carinho na cabeça do gato, pô. Não dá pra ignorar, velho. É sério, não dá não, mano. E o gatinho, né, só vê o Prota sair de dentro da fonte, velho. Um guarda num lugar desses, né, não é de se estranhar. Eu tive a sorte de achar de primeira. Acho que o céu está me ajudando. Os 6 milhões, né, é mais do que ele tava imaginando. E a mochila que ele preparou, né, provavelmente não vai caber. E o Prota só vê esse bagulhozinho aqui de empurrar, que tá em cima das plantas aí, pô, o negocinho de empurrar. E o Prota lá caminhando, né, com sua grana, né, ele se pergunta, será que ele compra uma casa? Será que ele investe em criptomoedas? Eu investiria em criptomoedas, tá? Ou será que ele investe na internet? Nessa época deve ser bom, hein? Caralho, 2015, né, pô? 2015, pô. O cara, só de pensar, ele já fica até feliz. Ué, ele vai ficar com dinheiro pra ele, né, mano? Certamente que sim. E simplesmente do nada, né, para um carro amarelo. E era aquele 4 olhos lá. Ele fica lá dizendo para o nosso Protinha que ele vai para a cadeia. Pois ele diz, né, que o seu destino é dentro do lixo. Aí ele chuta lá, né, e repara uma coisa. Pera aí, esse bagulho aqui não é lixo, não? E ele repara que aquele bagulho é dinheiro. E olha só nosso protagonista aqui do lado de trás dele aqui com os olhos, com sangue nos olhos. E ele simplesmente, né, mete uma mãozada no cara que chega e ele desmaia. Oi, meu camarada, antes de você me chamar de lixeiro, olhe para si mesmo. Você lá presta para alguma coisa? E um menor de idade dirigindo sem carteira e ainda mais bêbado. Esse cara é exatamente um exemplo de playboyzinho mimado. Ele vê, né, que sua mãe, né, tava dizendo a verdade naquele sonho. Nem mãe, nem pai prestam. E simplesmente chuta o cara. Meio que ele tá merecendo mesmo, tá? Simplesmente pega a sua peixeirinha. Mas meio que matar esse Zé Ruela aí, né, não vale nem a pena. Mas sabe, dá um presentinho até que ele topa. Ele simplesmente pega a cabeça dele e corta o cabelo do cara, mano.
E já tá feito, né? Ele não achou que um mini serviço, né, cansasse tanto ele. Ele só espera, né, que seu querido representante de turma, né, fique satisfeito quando acordar de manhã. E no dia seguinte, né, rapaziada, a sua mãe tava lá batendo na porta do Jiang, dizendo pra ele acordar. Pois, se ele demorar mais, né, ela não vai mais cuidar do seu café da manhã. Pois daqui a pouco, né, ela vai correndo, né, para o templo fazer suas preces. E meio que ele quer saber, né, por que ela vai fazer isso. Mas meio, né, que ela ficou meio assustada porque a faca da cozinha estava cheia de fios de cabelo. Pô, Jiang, tu não limpa nem as provas, cara. A entrada também estava cheia de água. Além do mais, né, ela ficou com a sensação de que alguém ficava entrando e saindo. E ela se pergunta para o seu filho, né, se ele não acha que entrou algum ladrão ou algum fantasma. Ele não tá respondendo, né? Ela até acha que ele dormiu de novo. Será que ele ficou até tarde ontem de novo, né? Na verdade, ele tá com medo de ganhar uma pizza, isso sim. E já começamos aqui, né, com esse mano aqui dizendo que o verdadeiro sentido do trabalho é poder sair do trabalho. Pior que ele não tá errado, cara, né? E se ele não precisasse trabalhar nunca, seria melhor ainda. Aí tu já tá querendo ser vagabundo, cara. Cara, eu não posso falar nada, né? Eu sou youtuber. Eu não posso falar nada. É verdade. O que é isso aqui no chão? Mano, que azar. Logo cedo eu topo com um bêbado caído no meio da rua. Ei, acorda aí, rapaz. Acorda aí logo, seu bêbado nojento. Você sabe de quem é o dono da casa no fim dessa rua aqui? Você sabe? E se for pra você ir de arrasta, vai de arrasta pra outro lugar, rapaz. Quero saber quem é o desgraçado que usa falar isso para o jovem mestre. Morri! Senhor jovem mestre Yang. E ele se pergunta qual é o escândalo logo cedo, né? Porque tá dando dor de cabeça para ele. E ele se pergunta que sensação é essa na mão dele, porque o cabelo dele tá todo espetado. Não sei. Meu camarada, quando ele olha pro chão, né? Tem um bocado de cabelo dele no chão. Quem fez isso? Eu vou mandar meu pai acabar com você, não importa quem seja. Calma, você tá brabo? Ele diz, né, se ele consegue botar um na cadeia, ele vai conseguir botar dois. Ele e toda a sua família vai acompanhar o Jiang também. Ele fica lá gritando pro seu pai, né, que estão agredindo ele de novo, que é pra fuzilar a família desse sujeito. Caraca, mano. Por que tanta violência? Pai? Meus amigos, quando ele olha pro pai dele, ele está sendo preso. E ele se pergunta o que está acontecendo. E diz para o seu pai não ir com eles. E que o que direito eles têm de levar o seu pai assim. Que é para eles soltarem ele agora, senão ele vai mandar eles para a pena de morte. Ele se pergunta se ele é o Yang Tiang. Certo? Ele concorda, né, que é ele mesmo. E ele diz, né, que o departamento de anticorrupção, pois o pai dele é suspeito de sérias violações. Eles meio que vão precisar da colaboração dele para a investigação. Ô Tianlin, dessa vez o papai não vai poder te ajudar, ó. E por favor, seja obediente, tá? Como? 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 Eu não sei. Ei, Jiang, não dorme aí não, pô. Eu ouvi dizer que prenderam o pai do Quatro Olhos. Acorda aí, seu preguiçoso. E o Proto só diz, Ele percebe que o nosso Protinho não tá nem um pouquinho surpreso. Mas o Jiang diz, né, quem pronto mal, cedo ou tarde colhe o que merece. Qual a surpresa nisso? Realmente. Ele também diz, né, que é pra ele parar de ficar fazendo barulho porque ele tá morrendo de sono. E ele, curioso, né, se pergunta o que foi que ele fez ontem à noite pra ele estar todo acabado assim. Ainda mais ele tá com um cheiro meio úmido. E ele simplesmente fala que foi pescar. Ele pescou realmente um peixe mais de 100 quilos. Vocês estão sacando, né, o que ele tá querendo dizer, né? É claro. O novato, né, disse que ele tá ferrado, porque pescar no rio é proibido. É arriscado até ele ser preso. Na sua vida passada, né, essa tempestade política varreu praticamente a cidade inteira. Mas o mais estranho é que dessa vez o pai do Yang Tiang foi preso em pouco antes do previsto. E um simples bater de asas de uma borboleta pode mudar o rumo de uma tempestade de longe. A sua volta à vida talvez possa mudar um pouco a linha do destino. Mas ele vai parar um pouquinho de pensar nessas coisas, porque ele tem um problema muito mais real agora. Ele tá pensando como é que ele vai gastar 6 milhões agora. Pois o seu objetivo final, né, é a vingança. E ele tem que ter dinheiro, né, para poder fazer essa vingança. Mas esses 6 milhões, né, na capital, né, inicial, não vai chegar nem perto para ele montar uma força própria para poder enfrentar o loirinho lá. Talvez investir para multiplicar seja a saída final. Um exemplo, né? Ele pode comprar esse prédio aí, né? E fazer as pessoas viverem de aluguel, né? E receber o dinheiro delas. O Jiang vê que realmente ser pobre é desse jeito. E a ideia mais segura que ele conseguiu ter, né? Foi de virar senhorio.
E ele só acha, né, que deveria ter estudado mais. Meus amigos, simplesmente só mostra uns caras lá batendo em alguém. Pega o Jack, pega, junta. Bora todo mundo batendo no Jack. Caraca, a segurança da parte velha da cidade é péssima, hein? Mas essa rua é o caminho mais curto que eu conheço. Acho que eu vou ter que esperar eles terminarem de brigar, né? Os caras estão lá dizendo, né, que tirar o dinheiro dele ou tirar a sua vida é a mesma coisa. Aí os caras tá na maldade, hein? O carinha que tá sendo espancado, né, disse pra eles pararem de bater nele, porque ele não tem dinheiro. Senhores, tenham piedade, eu não trouxe nada comigo, é sério. Prota percebe que aquele cara é o diretor do governo. E até mesmo os grandes são esmagados pelos superiores, né, e pisados pelos bandidos. Camarada, a coisa começou a ficar feia porque o cara pegou até um cano agora. Camarada, o cara simplesmente larga o cano na cabeça do cara. Chega o cara cai feito merda no chão. Os caras lá olhando pra ele, né, se perguntam, será que ele já foi de arrasta já? Não sei, vamos bater mais nele um pouquinho. E o nosso Jiang começa a correr no rumo do vagabundinho. E salta por cima do vagabundo. Elemento cara de pau, vagabundo. Só dá aquele chutão de cria, rapaziada. Cai feito bosta no chão. E os outros ficam se perguntando se o seu chefe está bem. Eles se perguntam de onde foi que saiu esse pirralho. Pera lá, você é o Jiang Shan? E aí, diretor Dong, nós encontramos de novo, hein? O que foi que aconteceu, cara? Você não estava confortável no seu escritório e veio pro esgoto brincar de rato e gato, foi? E meus amigos, o Jiang deitou todo mundo na porrada. E ela se pergunta, né, o que o Jiang está fazendo por ali? Oxe, meu bom, eu que ia perguntar isso? Pois, ele é o diretor titular ou suplente, né? Como foi que ele chegou a esse ponto? E ele meio que foi ali, né, para conhecer a realidade do povo dele. Pra ser uma visita disfarçada. E fala sério, né? Os caras espancaram ele até caiu o dente, né? Para uma visita disfarçada tá mais para uma disfarce humilhante. Pois até mesmo o imperador sai com 2 guardas. E ele nada de senso de perigo, né? E ele disse para ele fazer o seguinte, né? O Jiang, né, entrar pro serviço público e prestar um concurso para poder ser policial. E aí ele contrata ele como guarda-costas, quer dizer, né, segurança. O Jiang só diz, né, que ele parar de falar besteira, porque ele tem outro assunto para conversar com ele. Ele disse que tá bom, né, sem problemas. Ele pode conversar com ele no carro dele, né, porque tá ali perto. E quanto ele mais olha para ele, né, ele vê que ele é muito promissor. Ele se reclamando lá no carro, né, que os pirralhos não pegaram leve mesmo com ele. E quando se tem uns 17 ou 18 anos, né, só basta se irritar que já era, meu camarada, o bom senso. E o Jiang se pergunta se ele tá criticando ele indiretamente. Aí ele se toca que o Jiang também tem uns 17 anos, velho. Ele diz lá que não faria isso, né, porque não dá pra comparar, né, porque ele é um herói comparado àqueles vagabundos lá que bateram nele. E hoje ele não ficou todo arregaçado por causa dele, né? E sem enrolação, né? A segurança do centro antigo tá precisando ser reformada urgentemente, senão vai continuar gerando problemas. E ele concorda com o Jiang, né? Porque isso aí não pode ficar assim, não. Mas ele se pergunta, e o oficial Lin? O Jiang fala que o tio Lin se importa muito com a segurança da região. O Jiang fala, né? Se o diretor Dong quer subir de carreira, só uma visita disfarçada não vai bastar, não. Pois ele precisa mostrar resultados de verdade mesmo. Pera, você tá querendo dizer que... Cara, olha pra frente. Olha, eu tenho um caminho para poder ganhar dinheiro. E meio que eu tô precisando de um sócio confiável, sabe? Peraí, como assim um caminho para ganhar dinheiro? Ele fala, né, que aquele lado leste do centro vai ser demolido logo. Pera, como assim demolido? Você quer dizer o que com isso? Então vamos nos precipitar logo. Cara, dá pra você olhar pra rua, senão a gente vai morrer de começar o negócio, cara. Olha pra rua, cara. Isso que ele tá propondo requer muito dinheiro e conexões. Olha, o dinheiro ele tem, né? As conexões ele arruma. E o que ele tá precisando agora é de alguém que resolva os problemas e faça parecer legal, né? Dentro das normas. E aí, diretor Dong, está interessado em garantir a sua aposentadoria? E já que ele confia nele, né, ele também vai confiar nele. E a partir de hoje, né, ele é seu sobrinho. O que ele precisar é só de falar com ele. Então que seja uma parceria de sucesso, tio Dong. Ele quer saber mais uma coisinha. Como foi que ele ficou sabendo da demolição? Será que a família Lin contou para ele? Ele só manda o seu tio adivinhar. Ele fica lá todo admirado pelo seu sobrinho. E no dia seguinte, no primeiro período, os alunos estavam todos lá na sala, né? E chega o Quatro Olhos. Chama lá pelo Jiang. E o cara simplesmente se ajoelha e diz que ele foi um idiota, ele foi um lixo antes. Ele implora lá, né, já que eles são colegas, né, ele pede por favor para ele salvar o seu pai.
Pois é só o Jiang que consegue falar com a família Lin. Ele pede por favor. Se ele tirar o seu pai da cadeia, ele vai fazer qualquer coisa para ele. Não, chega! E simplesmente aquele pano que ele tava na cabeça, né, sai dele. E o cara literalmente virou Saitama, velho. Tá carequinha. Todo mundo começa a dar gargalhada do Yang, velho, se perguntando o que era aquilo. Ele virou monge! Acho que deve ser um novo começo de vida. Droga, parem de ficar me olhando. Olha só, ele ainda tem pose de jovem mestre. Caraca, por que ele raspou tudo? Será que ele não gostou do meu corte super foda que eu botei nele? Cara, esse Jiang é malandro, velho. 4 olhos lá, né, dizendo, né, se ele soubesse que aquele cara ia errar feio, né, ele teria vindo com aquele corte mesmo. E agora o cara tá todo ridículo. E o Jiang diz lá, né, pra ele se levantar, porque um homem assim não se ajoelha tão fácil. E chorar desse jeito aí no chão é patético. Ah, então você vai me ajudar? Olha, eu não disse isso, tá? O seu pai foi preso conforme a lei. E eu sei muito bem o que foi que ele fez, hein? E como filho dele, ele também deve saber, não é mesmo? Em vez de você ficar correndo atrás de favor, o certo é você cooperar com a investigação. E agora vai, porque a aula já vai começar, seu inseto. O cara só fica lá chorando, admirado. E ele começa a sair lá, né, e diz, né, que o que ele perdeu, o Jiang também vai perder. Ô mestre, toma cuidado, ele tá jogando praga pra você ficar careca também. Os caras lá se perguntando por 4 horas se precisava ser hoje mesmo, porque eles ainda estão quebrados da surra de ontem. Pois o chefe e o gordo ainda estão no hospital, e ele simplesmente só manda os caras calar a boca. E é simplesmente para eles começarem a preparar as coisas. E o cara simplesmente tá com a garrafa e um isqueiro. Camarada, esse cara não cansa de ficar fazendo merda. Os caras lá do lado dele dizendo, né, brigar de vez em quando é uma coisa, mas tacar fogo na casa do cara é um crime. Você tá com medo, é? Pois vai aparecer só um incêndio acidental, sabe? Ele quer, né, que eles queimem tudo. Família, dinheiro, dignidade e futuro. Se ele tá na merda, né, ele também quer colocar o Jiang na merda. E receba o vazio, Jiang. Ora, Saitama WWE. Eu estou ouvindo alguém aqui. Eu estou ouvindo meu nome aí de alguém, dessa madrugada, pô. Que é isso, pô? Será que você veio recitar poesia aqui debaixo da minha janela? Paz. E o careca se pergunta quem é que tá aí. E ele só vê o Jiang em cima da árvore, rapaziada. Sou eu, 4 olhos. Parece que nós vemos de novo, né? Jiang. E o moleque com a pose de foda, meus camaradas. E eles se perguntam, né, o que ele tá fazendo ali. Não era pra ele estar dormindo já há bastante tempo, não. E o careca, né, manda ele atacar o Jiang. Mas eles explicam lá, né, que foi ele que espancou eles ontem. E ele sempre tratou eles bem, né? Agora é hora deles retribuir. E os caras lá, né, decidindo quem é que vai pra apanhar primeiro, né, rapaziada, do Jiang. É tu, pô, é tu que vai primeiro. Não, pô, é tu que vai primeiro, pô, eu insisto, vai primeiro. Que diferença faz, né, quem vai primeiro? De qualquer forma, todos vão morrer mesmo. E o Jiang vai pra cima do primeiro. E esse daqui se lascou. Tome-lhe manzada, meu camarada. Chega a sair o ketchup do maluco, velho. Esse protagonista é brabo, meus camaradas. Chega, o cara cai feito bosta no chão. O 4 olhos careca, né, diz que aquele cara é inútil e diz que é a vez do outro agora. É, você quer que eu lute contra ele? Cê é louco, não compensa. Acabei de lembrar que eu deixei o gás ligado em casa, chefe, ó. Se cuida aí. E o careca fica dizendo que ele é um traidor miserável. O que você tá olhando, hein? Então, não vai me responder, não? Não chega perto de mim. Senão eu vou te queimar, hein? Eu vou te queimar. E o Jiang simplesmente só vai pra cima dele e pega no braço dele. O careca percebe, né, que o Jiang é muito forte. Não tem como ele vencer sozinho. O cara só foi perceber isso depois, né? Para ele não apanhar, né? Ele inventa uma desculpa, né? Que ele só tava brincando, né? Porque eles são colegas de classe e tal. Olha, já que nós somos colegas de classe, você me faz um favorzinho? Ah, claro, diz aí. Dá pra você ficar quieto daqui pra frente? E simplesmente larga um socão nele. Ele tava merecendo. Pois eu mandei você calar a sua boca. É pra apanhar e ficar calado. Não é pra apanhar e ficar calado. Apanhou, ficou calado. Pois, se você acordar minha mãe, e meio que chorar também, né, é perturbação pública, e ele vai chamar a polícia. E realmente a polícia chega no local, pois eles receberam uma denúncia de atividades ilegais por ali. E diz pra ele prender aquele careca ali, ó. Sim,
Sim, senhor! Meus amigos, o cara literalmente não cala a boca, né? Porque ele diz, né, que por que ele vai prender ele, né? Porque foi ele que foi agredido. E diz pra eles quebrarem a perna do Jiang. E ele simplesmente diz que o Dong Li, né, é um traidor miserável. Depois de tudo que o pai dele fez por ele. Jovem mestre Yang, parece que seu pai ainda não teve tempo de te ensinar como é ser um bom oficial. E o mais importante como oficial é saber ler o momento, que não enxerga a situação e brinca com fogo, acaba sendo queimado. Levem esse carequinha aí, por favor. Ele diz lá que no meio da madrugada, né, rapaz, acima de tudo, né, ele agradece o esforço do Jiang. Pergunta para o Jiang, né, se ele quer que ele arrume algum projeto para ele poder dar uma relaxada. Mas ele diz que é melhor ele dormir, né, porque amanhã ele tem negócios importantes para tratar com ele. E no dia seguinte, o Dong tava lá reclamando da estrada horrível e toda esburacada. Um lugar podre desse daí, né, não rende muito, né, pela desapropriação. Será que dá para enriquecer mesmo? O Jiang fala, né, que na sua última vida, esse lugar aí criou uns 17 novos milionários. Ah, é mesmo, deixa eu te passar uma informação externa. Pois aquela área vai ser incluída no plano de expansão da cidade satélite. Eu se pergunto o que quer dizer cidade satélite. Ele fala que o polo de alta tecnologia vai valorizar os terrenos e a indenização também vai aumentar. E o Dong, né, admirado, né, porque ele sabe até disso. Ele escolheu a pessoa certa para seguir. É porque o cara é viajante do tempo, né, velho? Como é que ele não ia saber? E o Jiang apenas está aproveitando um ao outro. Já que com essa pessoa ao lado dele, né, deve conseguir abocanhar uma bela fatia do mapa de desapropriação. Ele chama o diretor Dong, né? Porque ainda tem muitos lugares que eles ainda vão visitar. Opa, meu pratão, assine esse negócio aqui que esses 15 mil aqui são seus, hein? Pois o bar ali é muito legal. E o Dong se pergunta de o porquê será que ele tá vendendo. Meu filho, é porque meu filho fez dívidas de um jogo lá fora, né? E esses dias os colaboradores têm vindo bater na minha porta todo dia, sabe? Se nós não pagarmos logo, né? Vai acabar tomando até esse prédio. E o Dong fica até puto, né, com o filho dele, porque que filho ingrato, hein? E o Jiang vê que tem algo estranho, porque a cobrança já tá acontecendo bem antes da desapropriação. E é muita coincidência. E ele pergunta para o chefe dele de quem o filho dele pegou o dinheiro. Ele diz, né, de quem mais seria, né, do Shen Xiun, o famoso loirinho que a gente chama, rapaziada. E outra coisa estranha, né, que dizem que ele veio cobrar. Aí é por isso que ele tá vendendo o bar logo, para não dar problema. E o Jiang, né, entendeu a situação. E o Jiang diz pro Dong pegar o contrato. E ele se pergunta se eles não vão aproveitar e beber um drinkzinho também. Olha, agora não é hora para relaxar. Tem mais alguém no jogo assim como nós. Só aguardando o momento certo. Mostra esse mano aqui com um dragão aqui, né? Ô Tigrão, dá uma olhadinha aqui, vai. Pois essa rua imunda aí não chega nem aos pés dessa vista maravilhosa aqui, ó. Ah, morena, você não entende nada. É claro que um rei tem que inspecionar o seu território. Se você é o rei, então eu sou a rainha. Você? Esse daí é o Shen Jiun. Ele é o rei das sombras que domina a Jiangsheng há 20 anos. Cassinos, agiotagem, penhoras, transporte, tudo que você imaginar, rapaziada. Seus negócios estão espalhados por toda a cidade. Alguns chamam de meia cidade Shen. Outros dizem, né, que depois da meia-noite ele é o verdadeiro dono da cidade. E o Dong, né, diz pro Jiang, né, que esse tal de Shen, né, é um cão raivoso. Se ele colocar os olhos nessa oportunidade da demolição, né, além do mais, dizem que ele tem ligações com a família Shen da capital. O Prota, ao saber disso, fica até admirado. Ele finalmente encontrou uma pista daquele Zé Ruela que jogou ele de arrasto naquela vez. O Dong fica lá se perguntando se ele também conhece a família Shen, mas ele disse que só conhece um pouco ela. Mas ele acertou em uma coisa: o Shen não passa mesmo de um cão raivoso, criado pela família Shen. Se esse cachorro ousa estender a pata, eu mesmo vou cortar ela fora. Caralho, o maluco é brabo. Ele diz para o velho Sheng, né, continuar organizando as compras do prédio, porque o dinheiro ele tá garantindo, que pode deixar o resto com ele. E a dívida, né, da vida passada com a família Shen, né, ele vai cobrar até os juros dessa vez. Como é? O que você disse? O bar da cidade velha foi passada para frente? Foi vendido? Sim, senhor. O informante disse que o velho vendeu o imóvel.
Ele acha aquilo inaceitável e bate no cara. Eles fizeram um monte de coisa e ainda assim foram passados para trás. Pra que eles pagam ele, né? Ele quer que eles investiguem e descubram quem fez isso. Ele quer tudo agora. Esse carinha aqui, né, agradece pro gerente ter chegado, porque o chefe tigre tá uma fera. Aí o cara que diz, né, pro Tigrão se acalmar, porque eles já estão investigando. Ele diz pra ele olhar aquela foto ali, né, porque do lado dele parece que é um estudante. E quem acompanhava ele era o Dong Lin. Ele fica admirado, né, porque ele sempre lambeu as botas da família Yang. Mesmo depois da queda deles, ele ainda continua intocado. E ele fica se perguntando quem é esse estudante aí. Pois ele tem cara que não é do submundo. Ele diz, né, que o Dong é um chefe de uma delegacia, não dá pra confrontar em frente com ele. E manda ele investigar esse tal estudante aí. Em 3 dias ele quer saber tudo sobre ele. E você do rostinho bonito fica de olho no bar e descobre qual é o próximo passo dele. Se der algum problema, eu vou mandar te castrar e aí você vai virar uma prostituta, que tal? Cê é louco, não compensa. Não compensa. Mostra o Jiang e seu comparsa, né, o seu aluno. E ele chama o Jiang. Ele diz lá pro Jiang, né, que ali é o território do Shen Xiun. Ele ouviu falar, né, que ele é muito assustador. E daí, pô, só seguimos o plano. Ele só manda ele ficar jogando no celular, né, que o tempo vai passar rápido. Ele diz, né, se a parada ficar ruim, né, que pode deixar com ele, que ele protege ele, que ele não vai se machucar. Ele tenta dizer lá pra ele, né, que eles ainda são novos, né, pra ir pra um lugar cheio de luzes e bebidas. Ah, então você não quer o PlayStation 5, então é? Então vamos voltar então. Aí ele diz, não, pera aí, pô, palma, calma lá. Mas espera aí, se eles estão em 2015 e não tinha PlayStation 5 em 2015, tá bom, né? Ele manda o Jiang se cuidar. E ele manda ele ficar bem escondido e esperar o seu sinal. Imperador do submundo, né? Hoje eu vim te fazer uma visitinha. Eu espero que você não me decepcione. E ainda bem, né? Na sua vida passada ele participou desse cassino aí. Então ele sabe qual é a passagem secreta dali. E ele bate lá, né, e aparece esse carinha aqui, e ele diz que hoje eles não estão funcionando. Meio que ele viu, né, nos arquivos que isso aí é só um código secreto. Se vai funcionar ou não, depende da sorte. Ele fica assim olhando pra ele, dá um bem-vindo para ele, né, que vê que ele é meio que novo por ali. E mano, o Jiang simplesmente começa a jogar dinheiro pra cima e se pergunta se ele conhece esse brinquedinho aí. Eu conheço também, Jiang, dá um pouquinho, pô. Não! E ele se pergunta, né, o que é que eles têm de divertido ali, né, que é pra mostrar para ele. Claro, senhor, depois que essa graninha aqui for servidor, claro que ele mostra. Simplesmente, rapaziada, brota 3 gasosos. Ai, pai, para! Ainda diz bem-vindo pra ele ainda, dizendo pra ele entrar por ali. Meio que mostra esse carinha aqui, né, implorando, né, pro cara emprestar dinheiro pra ele, senão a família dele tá arruinada. E o cara só diz lá, né, ó, tu deu azar. A culpa é sua, tá? Eu não tenho nada a ver com isso aí. E a mina, né, diz que esse tipo de gente aí, né, aparece meio amaldiçoada e não tem jeito. E ela acha, né, que seu irmãozinho, né, deve estar com a sorte grande, né, que vai sair com os bolsos cheios. Que mané irmãozinho, velho. Eu tô igual o Matheus agora. Que mané irmãozinho, velho. E o Jiang fala, né, que a aposta não é um jogo de sorte. E o que então? Mas ele não está entendendo, né? Porque ela trabalha ali, né? Ela deve saber muito bem o que ele tá falando. E ele quer trocar as fichas por 10 mil. Ele diz que certo e dá boa sorte para ele lá. Rapaz, o cara vai apostar nos triguinhos mesmo, hein? Solta a carta! Sorte, é. Muita gente acha que o mais importante no jogo é ter sorte. Mas que na verdade o jogo é um duelo psicológico. Por favor, senhor, se sente-se. E também, né, envolve uns truquezinhos aí, né, pra poder ganhar. Bem pequeninos, pô, confia. Ele aqui, né, vai distribuir as cartas. Pronto, fica lá olhando, né, as cartas, né, a copas de rei, de espadas, a dama de paus. Ele vê que não é a sequência de naipes, mas a pontuação tá até ok. Esse carinha aqui, né, esse gordinho, tá dando uma risadinha. Ele repara, né, que ele tá com orelhas contraídas, músculos na cara levantado. É, meus amigos, o gordinho tá com casta boa, hein? E já o de cabelo comprido, né, tá difícil dele conseguir ler. Se ele deixar a unha do midinho grande daquele jeito, né, provavelmente ele vai usar de algum outro jeito. Tipo, ele pode marcar as castas. Os senhores já viram todas as suas castas? E será que alguém quer aumentar a aposta? Vou deixar que eu acompanhe, hein? Eu quero aumentar 5 mil. Ah, eu também aqui, ó. Eu acompanho. E você, garotinho? Aumentar sua aposta? Olha, já que eu sou malandro, eu vou botar tudo logo. O gordinho lá se perguntando se esse pirralho tá com a mão tão boa assim. O
cabeludo lá, né, se perguntando, será que esse moleque tá brefando? O Jiang levanta sua mão lá, né, e diz lá pro tio do baralho, né, que é a sua primeira vez jogando. E se as cartas dele forem boas, é melhor ele apostar mais, né, não? O moleque é estrategista, tá vendo aí? E ele só diz, né, que pode ser isso aí mesmo, né? E o Prota respira aliviado dizendo que tá tranquilo então. O cara, né, simplesmente desiste e o outro também desiste. De acordo com as regras, né, o Ponte vai para o garotinho. E antes dele começar a embaralhar de novo, né, ele quer que eles mostrem as suas castas. Meus amigos, a mão do Prota não era nada boa, tá? Conceito de estratégia, em inglês, strategy. Não era nem melhor do que a do gordinho. Pois é, meus camaradas, o nosso Protinha engranou esses dois bobocas aí. Os caras já estavam querendo uma revanche, mas, meus amigos, o Prota já vazou. Você é louco, meu camarada, esse truque não vai funcionar de novo, né? Então eu vou pra próxima mesa. Tá maluco? E a Gasosa, né, que realmente ela deve ser só uma interesseira, né, fica admirada, né, que ele ganhou tudo aquilo tão rápido. E disse que ele tava realmente com sorte. Já que tive tanta sorte, que dá você pagar um drink pra essa gasosinha aqui, né? Opa, tia, melhor não, ó. Eu ainda tô na escola, sabe? Tia! Ah, e é mesmo, tia? Tem algum jogo aí que seja mais rápido aí? Ela ainda parece meio zangada com ele, mas aponta, né, pra aquele dali, né, pra ele ir naquele. Ele tá num, né, que tem que adivinhar que número tá lá debaixo daquele bagulho. Eu acho que é isso, velho. Eu nunca tive nesse lugar não, tá? E os caras lá pedindo pros céus ajudar eles, né? A frequência da batida do ponto do impacto é 4, 5, 6. Caraca, o som tá meio abafado. E o Prota literalmente fala, né, que o último caiu com o 6 virado para baixo. O cara é cheio dos hack até pra isso, cara. Hack, aposto que é hack. O carinha fala, né, que ainda não apostou, né, pra aproveitar agora. Também depois de escolher, né, não pode mais mudar. O Prota, sabendo que vai acertar, né, ele aposta tudo de novo. Até mesmo o carinha diz que o Jiang já ganhou várias vezes seguidas. Ele acertou de novo. E o carinha puto, né, tá vendo que tem alguma coisa de errado, né? Porque nem óculos de raio-x ele tá usando pra trapacear. Como carambas ele tá acertando tanto? Ei, será que você pode continuar aí, cara? Eu tô morrendo de sono aqui, né? Eu tenho que ganhar logo aqui pra poder ir dormir. Ah, claro. Ué, como assim ganhar logo? Se você continuar ganhando desse jeito aí, como é que eu vou explicar pro meu chefe? Eu tô lascado. Aquele cara lá, né, olhando lá nas câmeras, né, se pergunta onde foi que surgiu esse cara aí, né? E ele tá achando que ali é uma casa de caridade, né? Será que ele nunca ouviu falar do termo de parar enquanto tá ganhando? Realmente, né, cara? Fala aqui pra ela aqui, né, chamar aquela japonesa. Os caras lá, né, pensando, né, que parece que o Jiang já ganhou uns milhões, hein? O cara é um deus no jogo, mano. Os caras nunca viram o Banca, né, chorar daquele jeito ali antes. Pois o grande problema, né, é o chefe dele. Conhecendo o chefe dele, né, acabar botando o cara pra virar um garoto de programa. Coitado, mano. Simplesmente aparece esses seguranças aí, né, com a garota. E ela só simplesmente fala pro carinha ir lá. E ela começa a olhar diretamente para o Jiang. E o Jiang, olhando para aquela mulher, né, parece meio familiar para ele. O carinha diz, né, que a senhorita Shizuru vai atender agora pessoalmente o garoto, que é o Jiang. Espera, a Shizuru, ela não estava no Triângulo Dourado, não? Ela só diz muito bem lá, né, para o seu senhor, né, para ele preparar a sua aposta. Em 17 de maio de 2019, em Tóquio, em Shibuya, tinha umas pessoas falando do lado do seu chefe, né, e sorrindo. Ela que se pergunta se não tá muito barulhento. E ele responde que não tá não. Ela cita que aquele lugar é barulhento, perigoso e caótico e vibrante. Ali era Shibuya. Mas aquele mudando, né, não era raro de se encontrar. O Jiang, né, diz que era verdade. E ela manda ele não fechar os seus olhos. Senhor Jiang, seus olhos são como os de um lobo. Gosto dessa frieza constante, então continue me encarando, tudo bem? Ela tá querendo dar pra ele e não tá sabendo pedir, rapaziada. A senhorita Shizuru é como uma gata perigosa. Mas ela é daquelas gatas, né, que não se importa com os segredos dele, né? Ela só quer fazer ele feliz essa noite. E ela espera, né, que ele deixe ela acompanhar ele. E naquela noite ela estava muito bêbada, né, e não parava de falar. E ela dizia para ele, né, que ela escutava os dados de verdade. Ela sentia a respiração dos dados. O Jiang provavelmente pegou ela, hein, rapaziada, hein? Eu não duvido nada, velho. E perceber a linguagem mais sutil dos músculos do adversário. É como se sentisse as batidas do coração dela. E voltamos para o presente. E ele tentando se concentrar lá, né, enquanto ela mexe aquele bagulho lá que eu esqueci o nome. Ele vê as suas mãos relaxadas. E o seu músculo internocleidoma
porra de nome é esse, mano? Ele também repara na droba do seu tecido. E ela fala para o seu senhor dizer. O Jiang simplesmente dá aquele sorriso de malandro. Ele diz que é a trinca cercado de 3-3. Eu não entendo desse jogo, tá? Não me pergunte nada. Ele apostou tudo nisso aí. Todos se perguntam se ele ficou maluco, né? De apostar tudo em uma trinca cercada. Senhorita Ashima, por favor, revele os dados. E assim ela faz. Revela os dados e ele acertou. Um miserável, é um miserável. E todo mundo fica besta, meus amigos. Isso, droga, mais de 50 milhões. O cara é o deus das apostas. Mandou bem, garoto. E o Jiang diz, né, que eles vão se encontrar em um outro lugar barulhento novamente. E agradece a Chizuru. E o cara zangado, né, porque o Jiang detonou o seu cassino. Chega o menor aqui dizendo, né, que ele viu tudo para o seu chefe, o Tigre. Ele diz que esse estudante que causou confusão é o mesmo que comprou aquele bar. Ele fica lá se perguntando, como assim, né? Ele comprou meu bar e ainda ganhou meu dinheiro? Exatamente. Cadê a justiça nesse mundo? O cara soltou essa, velho. Ele simplesmente já manda o menor pegar as armas, né, e acompanhar ele. Pois ele vai desenterrar os antepassados dele, né, e jogar pros cachorros comerem. Uma pessoa lá pergunta se ele vai querer trocar tudo isso aí por dinheiro. Ele fala que sim, e depressa. E ele diz, né, que é a vez do seu ajudante, né, porque é a sua vez de entrar em cena. E o Tigre chega lá zangado dizendo que ele destruiu o seu lugar e ainda quer fugir. Ele com seu facão diz que ele vai ter que entregar a sua vida agora. Mas meio que as luzes se apagaram do nada. E ele se pergunta quem foi que apagou as luzes. E é para ligarem o gerador. Depois, a energia volta depois que eles fazem isso. Ele pergunta ao gerente, né, onde está o chefe Tigre. Cara, o Jiang simplesmente deu um pau no cara e foi-se embora. É isso. Caraca, pele grossa daquele jeito dói até bater, mano. Bora, recruta, vazar logo. Chega aquela Aurora perguntando o que ele tava procurando. Ela vai adivinhar, né? Ele está procurando a morte. Ô tia, com licença, mas eu quero ir pra casa, sabe? Não me chama de tia! Ela diz, né, que ninguém ali sai com o dinheiro do cassino e diz para eles pegarem de volta. Ué, mas o cara ganhou dinheiro e eles querem o dinheiro de volta. Ok, né? Ei, garoto, se você tiver juízo, entregue logo o dinheiro numa boa. Senão a gente vai acabar com essa sua cara de bebê, tá ligado? Cara, eu previ tudo, menos mexer com uma mulher. Isso é uma pena. Ela diz que ele ofendeu o chefe Tigre e não a ela. O Jiang diz que não faz mal, né? Só é uns peixinhos a mais. Beleza, para economizar tempo, vocês podem vir todos de uma vez. Caralho, o maluco é brabo. E o cara vê que ele tá se achando demais. Então, ele espera, né, que ele passe por cima dele primeiro. E o Jiang simplesmente vai pra cima, segura o braço do menor e simplesmente prepara um soco. E toma soco pra ficar esperto, hein? Irmãozinho. Então, vocês ainda vão vir um por um? E os caras ficaram meio assustados, mas foram pra cima dele mesmo assim. Pode vir todo mundo, assim é que é bom, pois inúteis como vocês devem ser eliminados logo. E o Jiang simplesmente bota os caboclos pra dormir. E a mina, né, se perguntando se eles estão falando sério, né, foram derrotados por um pirralho. O Jiang simplesmente chega perto da mina e diz que agora é a vez dela. E ela simplesmente pega o beco. Cê é louco, não compensa. Não compensa. E o Jiang repara que ela consegue correr de salto alto. Chega lá o seu recruta dizendo que conseguiu acabar tudo. E ele se pergunta onde carambas ele tinha ido. Mano, o maluco simplesmente descobriu onde tinha o gerador, né? Reserva e cortou logo, foi todos os cabos da rua toda. Fala aí que eu não sou foda, fala aí. Somos tão bons nisso. A gente podia largar a escola, né, e virar criminoso. Em tempo integral. Olha as ideias do cara, velho. Ele perguntando na pro Jiang se ele gostou da ideia. O Jiang falou, caralho. Ignorando. E a mina correndo lá, né, se pergunta por que a rua toda ficou sem luz. Vai perguntar pro recruta lá, amigo do Jiang. E ela encontrou os capangas do Tigre lá, né. Ela diz que eles estão precisando de reforços. Velho, e o cara simplesmente vê a mina, né, e mete a mão nela. Pois ela deixou o garoto escapar. Ela tenta dizer que não foi ela, mas ele viu nas câmeras de segurança, né, que eles ficaram de chamego a noite toda juntinhos.
Agora ela se lascou, velho, se ela não tivesse voltado. Ela disse que aquilo era impossível, pois ela é leal ao chefe tigre. Mas isso não importava muito para ele, né? Ele só quer alguém que assuma a responsabilidade do que aconteceu essa noite aí. Levem ela, façam ela falar. Capriche bem. Eu não acredito que ela não conhece aquele garoto. E ela implorando lá para ele, pois ela não sabe quem é aquele garoto. Na escola, né, o seu professor estava dizendo para eles abrirem a página do exercício na página 7, exercício 1. Sabendo que paralelo é A e B. E provavelmente o Shang Ji-un, né, deve estar ocupado demais, né, lidando com as aquisições da cidade velha nesse exato momento. Pois o avanço do velho Dong está indo bem, né, eles não podem querer mais do que o demais. Até eu me buguei aqui agora, mano. E se a notícia da demolição vazar, né, em grande escala, os preços vão disparar e atrair um monte de lobos famintos. E eles têm que parar, né, enquanto eles estão no lucro. E com esse dinheirão que ele conseguiu, né, o próximo passo é montar a sua própria empresa de segurança e arruma alguns aliados. E se ele se lembra bem, tem vários especialistas com rixa com a família Shen. E chega seu professor dizendo pro Jiang responder essa daí. Ele pergunta se a reta F cruza a reta A. E o Jiang simplesmente responde, banana? E o seu professor diz, né, que ele falta toda hora e não presta atenção na sua aula. Como é que ele quer prestar um vestibular desse jeito? O Jiang diz, mas eu tô ouvindo, não é banana não? Não é banana, professor? Ele diz que chega para ele, né, porque a prova está chegando. E ele é o seu professor sênior e ele não vai deixar o Jiang deixar ele para baixo. E a partir daquele exato momento, né, ele ia fazer reforço na escola, depois das aulas. Ah, por que só eu tenho que fazer reforço? Esse vagabundo aqui do meu lado fica dormindo e deve ser mais pior do que eu nas aulas. É mesmo, Jiang? Então escuta o que ele tá dizendo aí no sonho dele. A interseção de A com F é Q, logo FLNQ, como F não está no plano. Muito bom, velho, muito bom. O professor diz, né, que ele está em 4º lugar do ano, então ele pode dormir à vontade. É, o recruta é inteligente, rapaziada. O Jiang fica tipo, nossa, é em 4º lugar? Esse vagabundo tá ganhando de mim. Depois das aulas, né, o Jiang vai ter a sua aula de reforço. Jiang-chan, você chegou atrasado. Poxa, até no reforço pegou no meu pé por causa de um atraso. Não diga isso, bons hábitos são bons no começo de tudo. Não, essa voz... Pera, você? E por que não poderia ser eu? E o Jiang lá fica sorrindo com ela, né? Porque é uma coincidência, né? Porque ela também veio para o reforço. Mas não, rapaziada, ela é a professora. Esse moleque deu sorte, hein? Mas ele fica meio admirado, mas como assim? Ela é aluna da escola também. Ela responde, é porque ela é a primeira do ano. E o Jiang achando todos um bando de monstros. Os caras só estudam, velho. Ela também teve coragem, né? Depois que soube que ele vinha. Jiang, você não pega ela porque você não quer, amigo. Ela tá dando até a entender que ela te quer, né? Mas tá bom. É verdade. Ela fez questão de pedir ao diretor, né? Pra deixar ser a professora de reforço. Rapaz, eu não faltava um dia nessa aula dela aí, hein, de reforço. Você é louco? Esse bicho, ele é gadão, né, mano? Gado mestre, mano. O maior gado do mundo. Ela com essa expressão aí, né, diz força para o seu colega Jiang. Se deu bem, hein, meu camarada, você se deu bem. Ela fala para o Jiang, né, que ela só veio por causa dele. Cara, ela tá tão na sua. E ela puxa o Jiang, essa daqui é dominante, rapaziada. Ela fala que o Jiang precisa se comportar e ouvir a sua professora. E essa daqui eu ouvia de boa. E o Jiang todo corado lá, né, diz que ela tá muito perto dele. Ela viu que as orelhas dele estão vermelhas. E ele se pergunta o que ela tá tentando fazer. Ela também vê que o seu rosto ficou vermelho. Ela tá achando isso muito divertido, né? Porque ele sempre fica com aquela cara fechada. Ela achava, né, que ele fosse um pouco travado. Eu achei que isso fosse uma aula de reforço. O que você tá fazendo? E me solta aí, tá? Você tá me sufocando. Então ela começa a fazer uma aula muito interessante, velho. Muito interessante mesmo. Então, se o peso for A, o coeficiente de atrito da sua gravata for B e a força da sua resistência for C, qual é a minha força de atração? Rapaz, eu não faltava essa aula mais nunca, velho. Eu nunca mais faltava essa aula, velho. Ui, gado demais!
E o Jiang fala matemática, porque ele é um aluno muito ruim, né? Como é que ele vai começar pela física? Então ele propõe eles começarem pela matemática. Matemática é pior ainda, meu amigo. Ela simplesmente acha uma boa ideia. Então eles vão começar primeiro por funções. Do nada eu tô aprendendo cor no Manhwa, mas beleza. Ela fica lá escrevendo no quadro e olhando para o Jiang. E ela tá corando para um caramba, velho. Ela fala para o Jiang tentar resolver aquele domínio daquela função ali. Mas professor, resolve a minha dúvida aqui. O que é domínio? Você parece burro! Você nunca estudou de verdade, não foi? Olha, estudar eu estudei, mas isso foi na minha vida passada. E ela vê que ele não tem jeito mesmo. Então ela decide explicar pra ele bem devagar. Ele acha que tá tudo bem, mas ela precisa ficar tão perto assim dele. Cara, só aproveita, pô, só aproveita. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Ela só manda ele relaxar, né, que ela não vai puxar a sua gravata de novo, pois a sua franja está muito comprida e tá atrapalhando a sua visão. E ela tem um grampo, será que ele quer que ela aprenda? Mas o Jiang tá muito arregão, velho. Ele diz que não precisa, que é pra eles começarem a aula logo. E ela vê que ele tá muito empolgado agora. E ele só lá, porcaria, qualquer garota, que garota. E ele já passou por qualquer tipo de encrenca. E ele ainda fica nervoso por causa de uma garota. Totalmente normal, velho. Mas beleza. Eu acho que eu fui muito específico, né? Exatamente. E ele todo aliviado lá, né, que finalmente acabou. E ela lembra ele, né, de revisar tudo que ele aprendeu após chegar em casa. Senão, ela vai dar um reforço especial para ele. Rapaz! Eu faria esse acordo. E ele entendeu e manda ela sair de perto dele. Para de ser regão, Jiang. E meio que tava quente hoje, né? Tá quente mesmo. E ela se pergunta se ele tá com calor. Mas ele diz que mais ou menos. E ela chama o Jiang. Ela pergunta para o Jiang se ele odeia ela, mas ele fala que não odeia ela. Se ele não odeia ela, ele precisa ser um pouco mais, sabe? Porque ela gosta dele. Beleza? Confissão. Eu sabia que ela gostava dele. Ela estava se jogando para ele que é burro. O Jiang fica tipo, o quê? E ela pode falar de novo sem problemas. Cara, ela tá tão na sua. Eu gosto de você. Desde aquele dia que você me salvou. Aí então, né, ela se esforçou para chamar a atenção dele. Ela se pergunta se foi meio infantil. Ela pergunta para o Jiang se ele sente alguma coisa por ela. Ele pede desculpas para Lin Xin, pois os caminhos deles são muito diferentes. E ele não quer arrastar ela com ele. Não... Você é burro, cara, que loucura. Ela diz que se for por causa das notas, né, ela pode ajudar ele e diz para ele esperar por ela. Qual é pronta? Qual é pronta? Que é isso, Jiang? E o tigre estava se desculpando com o jovem Shen, né? Mas o jovem Shen diz que ele o desapontou. Ele explica que aquele moleque é muito esquisito. Porque ele diz, né, pra ele olhar pra perna e o braço dele, né, ele nem sabe como quebraram. Mas ele não quer saber como foi que aconteceu. Ele quer resultado, pois aquelas construções são um ponto-chave pro armazenamento das mercadorias no futuro. E o seu pai dá muito valor àquilo. E ele sabe muito bem disso, né, ele vai dar um jeito de recuperar. E ele implora, né, para o jovem Shen dar mais uma chance para ele. Ele até pode dar, mas ele tem que se lembrar. Ele simplesmente joga aquela taça no chão. Se você ferrar tudo de novo, o que vai quebrar da próxima vez vai ser a sua cabeça. Agora vá e resolva isso direito. Jiang Shan, um Zé Ninguém que nunca ninguém ouviu falar, tem coragem de peitar com a família Shen. Isso vai ser bem divertido. Ele quer saber, né, de onde surgiu o Jiang. E ele vai ter que mostrar, né, o que a família Shen pode fazer. E seus capangas ali, né, diz pro chefe tigre, né, ir com calma. E o tigre diz pra eles pegarem leve, né, porque eles não estão vendo que ele tá com o pé machucado, não. Ele diz pro outro que tá segurando seu tênis, né, que ele diz que se ele perder esse tênis, né, ele vai acabar com ele, porque a edição é limitada. Ele quer ser tratado, né, como se ele fosse o pai dele. E pra que ele criou inúteis como eles? E se não fossem imprestáveis, né, ele não estaria nessa situação. E o Jiang só ouvindo tudo. E diz pra ele fazer logo, né, o que o loirinho mandou. Agora que eu lembrei que eu chamava o moleque o chefe lá de loirinho. E ele
um dos seus subordinados pergunta ó, qual deles, né, que ele disse que é pra resolver aí. E ele disse que ele parece que nem pesquisou, né, porque a família Shen só tem um jovem mestre. Pois ele é o único filho da família Shen, o Shen Yu. E o Jiang puto, né, que finalmente achou o loirinho. Pois dívidas com sangue se pagam com sangue. E ele mesmo vai matar ele agora. Mas se ele acabar agindo por impulso, vai acabar comprometendo também. E só matar ele seria pouco demais. E ele tinha que manter a calma. Pois a vingança exige força absoluta e paciência. Como diz o seu Madruga, né? A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. E ele já tinha a capital inicial. Seu primeiro passo é montar uma força só dele, leal ainda mais. Só assim ele vai poder acabar com todos de uma vez só. No dia seguinte, o Jiang estava treinando seus tiros lá. Eles vêem, né, que o moleque manda muito bem, né? A postura dele tá muito melhor do que a dele. Calma aí também, pô. Tu tá me comparando com um estudante, Xixi. Você não precisa me humilhar assim. Mas ele não tá humilhando ele, é pra ele olhar direitinho pro alvo dele. Pois o Jiang acertou no alvo certinho. Ele diz para ele, né, que ele tem uma boa pontaria. Ele se pergunta se ele realmente é um colegial e se não fugiu de alguma unidade de forças especiais. E o seu recrutinha, né, diz que ele está exagerando, pois com um alvo fixo e a arma calibrada, é quase como se ele estivesse atirando em um balão de um parque. Mas o Jiang, olhando pelo que ele disse, né, ele disse que realmente tá muito fácil. Será que ele pode aumentar o nível da brincadeira? Ei, senhor Reclamão, vem aqui fora e joga algumas cápsulas para mim. Quem você tá chamando de reclamão, hein? Ele vê que o Jiang é muito metido. Ele lança a cápsula pra ele. Meu camarada, o Jiang, você olha penetrante e só mete pipoco nessa cápsula e acerta, meus amigos. E os dois ficaram admirados, pois ele acertou certinho. O Jiang diz, se ele não acreditar, né, ele pode atirar até de olhos fechados agora. Mesmo se o seu recruta não acreditar, né, ele não se importa mais, pois o moleque parece um deus da mira. E será que ele nunca treinou mesmo? Nem te conto, meu bom, nem te conto, nem te conto. O Jiang mente, né, dizendo que nunca, né, pois ele só jogava tiro ao alvo no parque. Ele fica assim, tiro ao alvo? Então acho que eu vou levar meus soldados pra treinar um dia lá também, então. E o Jiang fica encabulado que ele realmente acreditou nisso. Mas ele diz que, na verdade, ele veio hoje para pedir um pedido sério para ele. Ele diz que ele pode falar, né? Se não for contra os seus princípios, ele pode ajudar. O Jiang fala que quer montar uma empresa de segurança, pois ele quer contratar ex-militares. Pois ele quer dar a esses soldados de elite um lugar onde possam mostrar seu valor com um bom salário e dignidade. Pois eles já suaram e sangraram demais, eles não podem ser esquecidos nessa vida. E com uma força confiável ao seu lado, dá para ele manter a ordem no local e eliminar certas pragas corruptas. O Ren vê que ele é novo, mas ele sonha bem grande. E o que ele precisar dele, ele só precisa dizer. E o Jiang só dá um sorrisão. O Jiang diz que precisa de fontes confiáveis de pessoas. E talvez da ajuda dele para conseguir as licenças e as aprovações necessárias. E ele pode deixar essa parte com ele. Ele vai passar o endereço de um centro de ex-soldados, de veteranos que ele conhece. E só tem soldados de primeira lá. O Jiang agradece ele e ele fala pra ele ir com tudo, pois ele quer ver o Jiang fazendo sucesso. Se ele tiver qualquer dificuldade, ele pode procurar por ele. Loirinho, o seu pesadelo acaba de começar. E o primeiro que ele vai é o Bak Peng. Ele fica pensando, aquela pessoa. No dia seguinte, a geografia da favela era muito mais complicada do que ele imaginava. E provavelmente deve ser ali. Ele dá um olá pra esse mano aí e diz que está procurando o Bak Peng. Ele cara que hoje não está pegando serviço e diz pra ele voltar no dia seguinte. Mas o Jiang diz que não veio consertar nada. Ele foi até ali porque ele foi indicado pelo conselheiro Ren. E ele já olha todo desconfiado para o nosso meninão. Ele fala, né, que ele deu esse endereço para ele e ele quer conversar com ele. E o seu nome é Jiang. Mas ali ele só conserta, ele não conversa.
E assuntos que não tem nada a ver com seu trabalho não lhe interessa. Ele pode ir embora. Ele fala que é uma tremenda coincidência, né? Porque ele veio falar de trabalho. Um trabalho que pode mudar a sua situação atual. Mas ele não tá entendendo essa tal situação atual. É tipo, ele tá querendo dizer do seu talento desperdiçado. Uma joia que não brilha. Tipo, falta de dinheiro. Moleque, quem te deu coragem pra brincar com um adulto? Não me entenda errado, eu estou sendo 100% sincero. Eu te pago, você me dá lealdade. Isso não é um ótimo negócio? E aí, você vai considerar isso? Lealdade? Um pirralho que nem criou pelos ainda tá se achando o direito de falar essas palavras? Pois ele não sabe, né, qual é a relação dele com o Ren. Mas se ele foi ele que mandou, né, então ele deveria ter explicado, né, que era para ele ter respeito contra ele. E não basta ter só dinheiro. Mas isso ele sabe, né, pois ele disse que feras precisam ser domadas com um chicote. Ele diz sem chicote. Ele joga aqueles pauzinhos de comer macarrão instantâneo pra cima. E o Jiang pega com a mão. E ele fala, quem derrubar os hashis primeiro perde. O Jiang só aceita com prazer esse desafio. E os dois vão pra cima um do outro. O Jiang simplesmente dá um salto lá. E simplesmente dá um ataque. Velho, que bagulho resistente, hein, velho? Mas o Jiang se prepara para dar um chute. E ele dá o chute. E ele vê que a defesa dele é muito boa. Será que o ataque é do mesmo jeito? E ele se pergunta se ele quer testar. E ele vai pra cima do Jiang. E o Jiang dá altas desviadas. E ele dá outro chute no cara. E ele tá ficando impressionado com o Jiang. Irmão, voltei. Hoje o professor me elogiou. E o seu irmão morto de preocupado porque aquilo está indo no rumo do seu irmão. Mas o Jiang corre e pega o palito antes que acertasse o seu irmão. Ele se pergunta, né, se seu irmãozinho está bem. Ele diz que está bem sim. Ele disse que esse irmão aí é incrível, ele é bem rápido, como ele joga agora há pouco. Ele pergunta para o seu irmão, né, se eles dois competissem, quem ganharia? E ele fica só olhando para o Jiang. E se ele quer conversar, né, ele pode entrar. E o Jiang tá meio que olhando para aqueles remédios. E ele diz que aqueles remédios são os remédios do seu irmão. E ele fala que ele realmente tem razão, ele precisa mudar a situação do seu irmãozinho. Mas conversar com ele, né, não significa que ele admitiu a sua derrota. E se o Xiaofue não tivesse aparecido, né, de repente e descontrolado, né, ele teria pego o hashi. Será? E ele só está aceitando porque ele salvou o seu irmão. E ele conhece as regras a partir de agora, essa vida também é dele. E é só ele dizer, né, o que ele quer que ele vai fazer. Mas o Jiang rindo, né, disse que não é pra ele sair matando e assediando não. Ele só quer montar uma empresa. E o que ele precisa é de uma equipe fiel e pronta para encarar qualquer batalha. Alguém que seja a lâmina capaz de impor respeito e treinar essa equipe dele. E ele diz pro Baen Peng que tá na hora dele voltar à ativa. E o Jiang tem que admitir, né, pois aquela foto dele, né, com o pelotão, né, na dispensa, ficou muito boa. Pois parecia que eles estavam cheios de esperança e com energia. E o ideal e a realidade são praticamente antônimos. Depois que a pessoa leva vários calotes, né, em uma obra, a esperança ou a motivação acaba. Aqueles lixos de sociedade não ligam para a vida dos outros. Mas ele decide deixar pra lá, né, ele não vai continuar com isso. Ele diz pro seu chefe Jiang, né, sentar, né, porque eles vão tomar um chá agora. Mas ele não quer nada de formalidade, né, ele pode chamar ele de Jiang. E pelo que ele ouviu, né, parece que ele teve muitas coisas duras nessa vida. Ele tá com tudo que tem, né, só pra proteger uns vermes que pisam na dignidade dos outros. E ele se pergunta se o Peng consegue aceitar isso. E o Peng se pergunta o que ele tá querendo dizer. Jiang diz que pessoas que sangram e suam não deveriam ter esse tipo de fim. E os melhores guerreiros, né, não deveriam ser apagados pela vida, muito menos humilhados por esses lixos. E o que o Jiang quer fazer é criar um lugar onde irmãos veteranos como ele, né, tenham dignidade e penitenciamento. E eles vão trabalhar juntos, né, com força e com tempos normais, aceitando trabalhos sérios, de segurança, escolta, para garantir um sustento para todos. Enquanto eles lidam com a máfia e abusos de gente sendo explorada por aí. E eles serão o punho
e o escudo. Tá parecendo aquelas falas de político, velho. Eles vão proteger uns aos outros, é por isso que ele precisa dele. Ele precisa de uma lâmina como ele, né, forjada na guerra, que sabe unir o time. Chefe, não, Jiang Shan. Já que ele confia nele, ele também vai confiar no Jiang. E de agora em diante, né, se ele apontar porque é pra ele ir pra lá, ele vai avançar. Ele só diz, né, só vamos. E o Jiang dá um sorrisinho, né, e diz que ele tem que cuidar logo dos assuntos da sua casa. E a doença do seu irmão, né, eles vão achar juntos um jeito de resolver. E as crianças estavam correndo lá, né, porque o desenho deles vai começar. E o Jiang só observando a garotada. E o Jiang repara em alguém estranho. E será que são os capangas do Lourinho? Ele diz que parece que ele não sabe a hora de desistir. E era só a Linchin, velho, dizendo lá que ela não vai desistir mesmo não. Mas se ele ficar falando desse jeito aí também é meio pesado, né? Ele fica admirado, né, que é só a Linchin. Ele se pergunta de o porquê que ela tá seguindo ele. Tu para de seguir? Mas ela diz, né, que seguindo é uma palavra muito pesada. É, rapaz, a mina virou uma stalk. O Jiang diz, né, que aquele lugar não é para ela. E ela se pergunta se aquele lugar também é para ele, né? Se ele acha isso, né? Pois ela é sua tutora, né? Não pode deixar ele cabular desse jeito aí. E além disso, né, ela está preocupada com ele. Pô, Jiang, namora com a bichinha aí, pô, você é pai. É verdade. Ele se pergunta, preocupada, ele já disse, né, que está com caminhos completamente diferentes do dela, né? Ele enfrenta perigos. Ela se pergunta que tipos de perigos são esses. E simplesmente aparece um carro do nada e tá muito rápido. E o Jiang desesperado já manda ela se esconder ali pro lado. Mas ela começa a correr no rumo dele. Cara, eu acho que se ela não tivesse feito isso, esse carro teria pegado ele, velho. E os dois lá no chão, ele se pergunta se ela está bem. Ela fala que está bem e diz que não tem medo do perigo. E os caras ficam dizendo lá que o Jiang tem sangue frio mesmo, né? Ficar errando o tempo até pra paquerar e ainda ofender o tigre. E todos falam que ele vai de arrasta hoje. E o Jiang já diz, né, que é pra ela ficar escondida e não levantar a cabeça. E a mina lá fica só no pensamento lá dela, paquerando. E todos vão pra cima do Jiang. Mas o Jiang é muito mais forte e começa a bater nos caras. Joga um pra cima. E tinha um que ia atacar ele por trás, mas ela avisa rapidamente para o Jiang. Mas meio que é tarde demais. Mas do nada alguém atira naquele facão. E o carinha ficou encabulado se perguntando o que era aquilo. E ele disse pra ele olhar pra faca porque tinha uma bala no meio. E simplesmente tinha uns caras no teto dizendo, né, para se ele tentar jogar uma faca na senhorita Shen de novo, ele vai dar duas opções para eles. Ou eles vão embora, ou eles vão morrer. E esse aí foi o vídeo, rapaziada. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui, rapaziada. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha para comer alguém.